Eu gostaria de saudar a você com a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos mais uma semana e agora para a última das nossas séries de lições sobre o avivamento desta revista, Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Nós vamos dividir esta lição que está intitulada com o título da revista Aviva, ó Senhor, a Tua Obra, em 3 tópicos para o nosso estudo. Propomos o primeiro tópico, a percepção do crente quanto ao tempo do fim. Se precisamos de avivamento, mais do que nunca individualmente, temos que entender o tempo que estamos vivendo e entendemos pelas Sagradas Escrituras que este tempo é do fim. Este será o primeiro tópico. O segundo tópico, nós vamos trabalhar na atuação do crente ante ao tempo do fim. Portanto, o que fazer nesta realidade que vivemos. E terminaremos com uma aplicação muito prática deste assunto, falando sobre o clamor do crente no tempo do fim. Vamos ao nosso primeiro tópico. A percepção do crente quanto ao tempo do fim, e se você é a sua primeira vez aqui conosco, nós disponibilizamos o roteiro que nós usamos para seguir esta lição, tanto na descrição do vídeo como no primeiro comentário, então você fique à vontade para baixá-lo, ainda que tudo aparecerá na tela para você que nos assiste. Portanto, quando nós falamos da nossa percepção como crentes do tempo do fim, nós dividimos este primeiro tópico em 3 subtópicos. Primeiro, um tempo de iniquidade. Segundo, um tempo de apostasia. E terceiro, um tempo de esfriamento. Nós não devotaremos muito da nossa explanação para isso, mas entendemos, eu penso que há um sentimento, inclusive espiritual na igreja, que se entende que os dias que nós estamos vivendo são dias finais da história da igreja na Terra. E nós vamos tratar nestes 3 subtópicos de elucidar como a Bíblia, aquilo que a Bíblia liga ao tempo do fim, aos fins dos tempos e aquilo que nós estamos vendo em nossos dias. Portanto, o primeiro subtópico fala de um tempo de iniquidade. Mateus capítulo 24, versículo 12. O texto bíblico por Jesus diz: "E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará." Portanto, quando Jesus fala sobre este tempo, o fim dos tempos, fala sobre um tempo de excessiva iniquidade, maldade, do interior para fora, na realidade da humanidade. Efésios capítulo 5, versículo 11 ao versículo 13, o texto bíblico diz o seguinte: "E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe, mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta." Queridos irmãos, portanto, Paulo chama a atenção à igreja de Éfeso a não tomar parte com as obras infrutuosas das trevas. E quando nós falamos que a iniquidade se prolifera no mundo, nós entendemos que a iniquidade e a maldade é parte da atuação das trevas, mas não somente isso. Há uma atuação espiritual que nós vemos o derramar, ou melhor dizendo, a manifestação dela em todas as áreas da nossa vida, filosóficas, políticas, sociais, e eu não quero me deter nisto nesta lição. No entanto, é patente a iniquidade e as trevas em toda a sua atuação nos dias que vivemos hoje. Há de ser muita simplicidade ou cegueira espiritual para não enxergar esta realidade. E Paulo, então, exortando aos Efésios, dizem: não comuniquem com essas obras. Ou seja, a igreja não pode tomar parte de nenhuma maneira. O texto do Apocalipse diz: aquele que é santo, fechando toda esta revelação de Deus para a humanidade, esta palavra, aquele que é sujo, suje-se ainda, mas aquele que é santo, a palavra exorta ao quê? A santificar-se ainda. Então, nós vemos que os dias que nós vivemos, a separação ela deve ser ainda maior, ainda que com os nossos olhos e para nossa tristeza, muitas vezes nós vemos uma interação
Pessoas da igreja ou determinadas igrejas ou determinados ministérios, parece que as coisas das trevas, e é difícil para mim até dizer isso, mas vamos tentar ser um pouco mais suave, se é que dá para ser, do mundo, entrando e colocando essa realidade junta. A palavra de Deus nos chama ao contrário. Nos chama a entender que aquilo que há de fora é iniquidade. E Paulo diz que nós não devemos comunicar, mas antes o quê? Condenai-as. No entanto, socialmente, nós somos chamados, nós somos imbuídos a não condenar mais nada. A sociedade nos põe o dedo e dizer: vocês são julgadores, vocês condenam, mas Jesus, a palavra de Deus, o Espírito de Deus, usando a Paulo, ele diz condene. Ele não diz condene as pessoas. Só quem pode condenar as pessoas são seus próprios pecados, que diante de Deus serão condenáveis se eles não aceitarem a graça. Aleluia! O amor de Deus e a sua graça manifesta. No entanto, as suas obras, a sua maldade, o seu pecado, a sua escolha distanciada de Deus, irmãos, é nosso dever como igreja condená-los. Glória a Deus! Nós não só não tomamos partes, mas dizemos disso de jeito nenhum. Porque isso, em primeiro lugar, como disse José, né? Eu não pecarei contra o meu Deus. Mas a segunda coisa é tolice, porque a maioria das coisas são prejudiciais para nós no corpo, na alma e no espírito. Porque o que eles fazem em oculto, até falar disso, diz a palavra, é torpe. Glória a Jesus. No entanto, a luz tudo manifesta. E nós temos a luz, aleluia, nós temos a unção dos santos e nós podemos discernir, sim, Senhor, o que é iniquidade para a glória do nome do Senhor Jesus. Para nos afastarmos, é hora, igreja, de nós adiante da nossa escola dominical, da nossa família, chamarmos, a começar, por que não dizer, da nossa vida, a uma postura de tomar, essa seria a palavra, tomar postura, tomar posição. Porque o Senhor não nos terá por inocente se nós, num momento de trevas como esses, não tomarmos a posição pela luz. Glória a Jesus. Terminamos aí com o primeiro subtópico, que seria este tempo de iniquidade. Mas não só da maldade humana, da iniquidade. Há um tempo de apostasia, e a apostasia, ela é o rompimento com a fé, ela é o rompimento com a verdade, ela é o desvio sem volta, por que não dizer paralelamente oposto da verdade? E nós podemos deixar algum texto bíblico aí no livro de 1 Timóteo, a carta, capítulo 4, e versículo 1 diz: mas o Espírito de Deus, com E maiúsculo, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Portanto, nós que entendemos que estamos vivendo nos últimos dias, nós entendemos que estes serão dias que o espírito de apostasia, que espíritos de trevas estarão trazendo, assediando, enganando muitos dos que estão na fé para irem atrás de suas falsas doutrinas e deixarem o evangelho, deixarem o caminho, deixarem o temor. E infelizmente, irmãos, para nossa tristeza, porque este texto de Paulo a Timóteo, diferente do outro texto, não está falando da iniquidade no mundo. Amém? Está falando de uma apostasia daqueles que estavam na igreja. Então, verdadeiramente, são dias difíceis, na realidade do mundo, nós como crentes, de conviver com toda esta, hoje quando eu olho, eu diria essa loucura, insanidade o que nós estamos vivendo no contexto do mundo. Mas mais talvez dolorido para nós deve ser entender o engano e determinadas apostasias, erros doutrinários que estão cefando aqueles que um dia foram comprados pelo sangue de Jesus. Ainda em Timóteo, na segunda carta agora, capítulo 3, versículo 1, diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos
trabalhosos. Versículo seguinte diz, porque haverá homens amantes de si mesmos. Vamos passar para o versículo 5 que diz, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Queridos irmãos, nestes últimos dias Paulo volta a dizer, vão haver homens corrompidos, cuja aparência, cujas palavras parecem palavras de piedade. No entanto, a sua vida, a obra espiritual da sua pregação, deste suposto evangelho que ele prega, ou ela prega, desta nova doutrina, desta nova maneira daquilo que está prazeroso para todos escutarem, negam a eficácia da verdadeira fé. E aí Paulo chama, mais uma vez, aleluia, a nossa tomada de posição. Por isso que quando nós falamos em avivamento e nós dizemos a Deus, Senhor, e estudamos uma lição como essa, esperançosos, desejosos, talvez, ao começar este trimestre, de que Deus mova um avivamento na nossa vida, na vida dos nossos alunos, na realidade da nossa congregação, da nossa igreja, nós precisamos entender, nesta lição, quando nós fechamos, que nós estamos vivendo dias trabalhosos, dias do fim, e que mais uma vez neste tópico, a palavra nos chama a dizer destes, afasta-te. O que é isso, irmã? É uma tomada de posição. A Bíblia, irmão, nos chama em todo tempo a tomarmos um lado. Quem é luz, é luz. Quem é trevas, é trevas. Se você é santo, santifique-se ainda. Se você é impuro, como mais, faça mais impureza ainda. Não há problema. Vamos tomar um lado. E a palavra de Deus nos diz aí, destes que têm aparência de piedade, são educados. Às vezes a gente se sente constrangido de falar em pessoa ou até publicamente. Mas a palavra de Deus nos diz, não tome parte destes aparta-te, em nome de Jesus. Precisamos entender o tempo que vivemos. E eu terminarei com um tempo de esfriamento. Se nós clamamos em nosso coração avivamento, é porque estamos esfriados, estamos frios. Amém? A realidade desta frieza espiritual é patente. E eu não estou falando de falta de multidões em concertos evangélicos. Eu não estou falando de muitos gritando e cantando e dos tantos milhões que assistem os louvores que são produzidos, graças a Deus por aqueles que são teologicamente corretos e cuja virtude é divina ou está de acordo com a palavra de Deus. Mas estes são os que estão atraindo os milhões de assistência. Mas o que fortalece o crente em verdade é a palavra de Deus. E porque nós não estamos aquecidos pelo Espírito através da palavra, nós vamos falar um pouco disso no segundo tópico, há um esfriamento espiritual. Há alegrias momentâneas, há encontros sociais, mas quando nós nos encontramos na nossa intimidade, já não reconhecemos a verdade da palavra em nossas vidas. Já não temos autoridade espiritual para tomar posição nas nossas vidas. Muitas vezes precisamos condescender com a nossa família, com os nossos amigos, porque não temos autoridade, nem conhecimento, nem autoridade de Deus para uma posição. Que Deus nos guarde. O texto de Mateus 25, falando sobre exatamente o período da vinda de Jesus, nesta parábola linda, diz, versículo 5, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Vou pular para o versículo 8, que diz, e as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas, o que, irmãos? Se apagam. Glória a Jesus. Queridos irmãos, Jesus está ensinando por esta palavra que as 10 virgens que simboliza a totalidade da igreja, que é a igreja verdadeira, que está vestida de branco, tá? Aquela que está esperando a Jesus. Todas elas estarão num tosquenejar, num sono, e adormecerão, inclusive. Mas quando ouvirem o clamor, haverá
as prudentes se prepararão, vão ao encontro do esposo, mas metade destas virgens vão pedir ajuda, porque as suas lâmpadas estão se apagando. Não tem mais azeite, não tem força espiritual naquele sentimento que nós estamos caminhando aqui. Não tem força nesses dias para se levantar pela fé. Como disse Judas, a batalhar pela fé que uma vez nos foi dada aos santos. Irmãos, ainda há tempo. Estamos no tempo do fim, mas a trombeta ainda não tocou. O noivo ainda não apareceu. Nós estamos ainda militando nesta terra. É tempo de nós nos levantarmos. Como soldados valentes podemos até padecer, mas vamos padecer, vamos morrer de pé, aleluia, segurando a nossa espada, pelejando com ela. A verdade é que o Senhor nos protegerá para a glória do seu nome, até a sua vinda, ou até o dia que ele nos queira levar para o céu. No entanto, precisamos ter este entendimento de que os dias que nós vivemos, e infelizmente, segundo a colocação bíblica, não vai melhorar. Pelo contrário, é necessário de que todas estas coisas aconteçam para que chegue o tempo da vinda de Jesus, nós sejamos arrebatados para estar com ele para sempre, e aquilo que o Senhor prometeu no livro do Apocalipse vai se cumprir como a seu julgamento para este mundo. Quem diz amém? Segundo tópico. Então precisamos de avivamento porque estamos vivendo o tempo do fim. Mas em segundo, vamos perguntar qual é a atuação do crente, então, ante a este tempo do fim. Proponho 3. Primeiro, ouvir a palavra de Deus. Segundo, temer ao Deus da palavra. E terceiro, perseverar em obedecer a palavra. Irmã, acho que a irmã é meio fanática com esse negócio da palavra, né, irmã? Glória a Jesus. Muito bem, se você quer usar essa palavra, pode usar. Para mim, queridos irmãos, a palavra de Deus, ela é a revelação de Deus para o homem. Eu não consigo ver nenhuma outra maneira de conhecer o Deus a quem eu creio em nossos dias. É verdade que ele fala de outras maneiras. É verdade que os céus manifestam a glória de Deus. Mas eu entendo e conheço a Deus, o coração de Deus, o desejo de Deus, o que Deus fez e o que ele vai fazer por esta palavra. Fora dela, eu não posso conhecer a Deus. E nela eu entendo não só um pouco sobre quem é este Deus, mas aquilo que ele me formou, ou me chamou, ou me colocou no contexto para vivenciar, até porque os dias que nós vivemos e o futuro da humanidade já está escrito aqui. Amém? Então, eu penso que é sábio da minha parte eu buscar sabedoria aqui para entender aonde a minha história, a tua história, a nossa história como igreja está contextualizada naquilo que foi revelado e posto de Deus para as nossas vidas. Portanto, se falamos de avivamento, primeira coisa, temos que ouvir a palavra de Deus. Olha lá, Abacuque 3:2 diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Mas a primeira parte diz: eu ouvi. Aleluia. Ó Senhor, a tua palavra e temi. Glória a Deus. Estes são os dois tópicos aí que nós vamos colocar. Mas a primeira coisa delas, primeira coisa que o profeta diz: eu ouvi a tua palavra. A voz de Deus, irmãos, é algo extraordinário. E Deus nos ama tanto que não nos deixa sem que a sua voz seja manifesta, primariamente em nossos dias, por esta palavra. Veja o que o salmista nos deixa no Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Aleluia. Eu acho que todos que estão alinhados, cuja história está escrita neste livro precioso, são fanáticos pela palavra de Deus também, pela revelação de Deus, por aquilo que Deus falou para eles, revelou para eles, e um deles é Davi, irmãos. Davi amava a lei do Senhor, a palavra de Deus, aquilo que até o momento que ele viveu, lhe era revelado como palavra de Deus. Ele diz: eu vou escondê-la no meu coração, para eu não pecar contra ti. Se é uma coisa que nós devemos prezar, é estar de pé até o fim, irmãos.
irmãos, aquele que perseverar até o fim, diz a palavra de Deus, será salvo. Portanto, em primeiro lugar, devemos ouvir a palavra de Deus. Segundo, devemos temer ao Deus da palavra. Se nós não tememos a Deus, irmãos, a palavra de nada nos vale. Será um conto, será uma poesia, será uma história, será um livro de sabedoria, será enfim, um mito ou qualquer coisa. Mas quando nós tememos ao Senhor, nós entendemos que esta é a revelação do querer de Deus para nós. Olha aí alguns textos, Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo, a prudência. Vamos deixar ainda Jeremias capítulo 29, versículo 13. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E eu termino com Isaías 55:6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Textos conhecidos nossos, quando nós somos lembrados a temer ao Deus da palavra. Nós amamos e entendemos a importância deste livro, dessa palavra que Deus permitiu milagrosamente estar nas nossas mãos, mas o temor do Senhor é o princípio desta sabedoria. Se nós não tememos, invalida a palavra em nós por causa do nosso coração, não por ela. E aí, se nós verdadeiramente tememos, nós vamos buscar ao Senhor, nós vamos pedir ao Senhor que nos faça entender, nós vamos invocar ao Senhor, pedir ao Senhor que venha, como o profeta diz, aviva, Senhor, a tua obra, a começar do meu coração. E a terceira coisa neste tópico seria o quê? Perseverar em obedecer a palavra. Ouvir, temer. Temer é uma atitude de alma, de coração, que infelizmente está se esvaindo das nossas vidas algumas vezes. Lemos, apreciamos, mas o temor nos faz obedecê-la. E obedecê-la à risca. Quando alguém teme, quando alguém respeita, quando alguém ama verdadeiramente, ele toma atenção de uma maneira especial. Aleluia. E esse terceiro subtópico não podia ser melhor de que perseverar em obedecer. Eclesiastes 9:8, o texto bíblico diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. 2 João 1:9 diz: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Termino com Apocalipse 3:11, que diz: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Queridos irmãos, a perseverança é parte da nossa vida. Foi muito bonito aceitar a Jesus. Aleluia. Foi uma emoção, foi uma transformação, foi um poder extraordinário. Aleluia. Alguns mais do que outros viram o poder da luz contra as trevas de uma maneira sem igual. Mas todos nós, ainda que não vivemos talvez esta experiência tão chocante, conhecemos o que é viver em Cristo, na luz, conhecemos o que é começar a andar com Deus, conhecemos o que é o gozo da salvação, conhecemos o que é ver brotar em nós o fruto do Espírito Santo. Mas a palavra nos chama a perseverar. E aquele, como disse o texto que nós acabamos de ler, que não persevera nessa doutrina de Cristo, não tem a Deus. Aleluia. E o Senhor diz: eu estou vindo, ou seja, estamos no tempo do fim. Guarda o que tens. Se nós lutamos até aqui, irmãos, 2023, e nós estamos ainda pela graça de Deus de pé, irmãos, aguenta aí mais um pouquinho. Se segura aí com a verdade. Ama e se agarra mais ainda com o Senhor, porque na verdade Ele é a única coisa que nós temos. Como dissemos no primeiro tópico, basta dar uma olhada para o mundo afora, pela janela afora, e às vezes não precisa nem olhar para fora da janela de casa, para ver a iniquidade, para ver a maldade, para ver a apostasia. Aguenta, persevera, ama um pouco mais, purifica-te um pouco mais. Seja alvo os teus vestidos e não falte o óleo.
Alguns de nós estamos com saudade do óleo, por isso estamos clamando por avivamento. O Senhor vai avivar cada coração. Nós vamos falar no terceiro tópico disso. Se nós clamarmos ao Senhor, talvez não exista mais um avivamento nacional ou, enfim, de grupos grandes ou mundial. Não vejo pela colocação bíblica. No entanto, cada um de nós, como aquelas 5 virgens, ainda pode sim ter azeite, aleluia, suficiente nas nossas vidas. Que Deus guarde a minha vida. Eu não quero chegar ao fim dos dias da trombeta tocar e estar completamente seca, não. Eu clamo ao Senhor nesta classe, neste dia, neste tempo da minha vida, aleluia. Neste tempo que por fora eu vejo iniquidade, pelo óleo do Espírito na minha vida. Eu agradeço a Deus pelo privilégio de hoje olhar para minhas vestes brancas e eu peço ao Senhor misericórdia, como diz o texto dessa lição. Porque de todos os lados nós somos tentados, provocados e laçados para perder a brancura, a santidade das nossas vestes e o óleo do Espírito sobre as nossas vidas. Mas perseveraremos e façamos dessa lição um chamado a esta colocação doutrinária bíblica da perseverança dos santos, que não é imposta, que não é pré-calculada, que não é presa em nós, ninguém tem ela garantido. Perseverar é algo que eu, Manuela, tenho que fazer e me custa. Aleluia. O Senhor Jesus, não na relação ao pecado, mas em relação ao plano de Deus, ele teve que perseverar. E diga-se de passagem, quando chegou perto do tempo do fim, ele chegou a orar ao Pai e disse: Senhor, se possível for, o que ele pediu? Passa de mim, tá difícil demais. O peso é muito grande. Jesus chegou a pedir isso ao Pai. E ficou registrado nas Escrituras para que nós o ouvíssemos no melhor dos sentidos. No entanto, como diz o texto de Isaías 53, aleluia, a minha alma viu, a alma de Cristo viu o resultado, e lá estava a minha vida, lá estava a tua vida, e ele perseverou, e ele subiu ao Calvário, e ele cumpriu as Escrituras até o fim, até que ele pôde bradar da cruz: está consumado. E no terceiro tópico nós vamos fechar esta classe com um clamor pelo avivamento. O clamor do crente no tempo do fim, vamos dividir este breve estudo em 3 partes. Primeiro, clamar pelo meu despertamento. Eu quero ver outra vez. Segundo, eu quero clamar pelo meu arrependimento. Eu preciso de restauração. Terceiro, eu quero clamar pelo meu avivamento. Eu quero participar. Quando você ministrar esta palavra na sua classe, eu oro ao Senhor que Deus possa te usar. Porque quando nós ensinamos a 1, 2, 3, 10, 20, cada um dos nossos alunos pode estar vivendo uma situação diferente. Até mesmo nós que somos professores, nós entendemos esta realidade. Há tempos e tempos na nossa vida, quiséramos não fosse assim. Glória a Jesus. Mas que o Senhor possa nos ajudar e nos usar, porque para isso ele nos chamou para esta obra. Nós não estamos aqui para passar uma informação, para repassar ou explicar qualquer coisa, não. Nós somos parte, como vamos falar aí no último subtópico, da participantes desta obra e participantes ativos, aleluia. Eu e você precisamos ser usados por Deus e sabe o quê? Nós somos, às vezes a gente não sabe. E às vezes Deus tem preparado para nós mais ainda, e eu creio, eu entendo isso claramente. Irmãos, mais do que ninguém, muito mais do que quem canta, eu valorizo muito, acho muito lindo música. No entanto, irmãos, a palavra de Deus ainda é a palavra. E sou eu e você que com nossa humildade, nossa simplicidade, chegamos diante do grupo de irmãos, havendo orado, aleluia, e compartilhamos a palavra, e compartilhamos o testemunho da nossa vida. E o Espírito Santo, na sua palavra, ele diz que ele usa a palavra para quebrantar, para convencer. E terminando este trimestre de avivamento,
Eu nos chamo, em primeiro lugar, para clamar pelo nosso despertamento. Queremos ver. Olha o texto de Apocalipse. Esta igreja, as igrejas cujas cartas Jesus mandou João escrever, eram igrejas que existiam na sua época. As igrejas da Ásia eram igrejas fisicamente existentes. E o Senhor Jesus, naquela visão, disse a João: escreve a cada uma dessas igrejas. Mas a história da humanidade se passou e nós começamos a ver que havia um mistério especial nestas cartas, de que não só houve uma revelação em relação diretamente àquelas igrejas, mas houve uma revelação dispensacional destas 7 igrejas no caminhar do tempo da igreja do Senhor Jesus na terra. E quando nós olhamos para as 2 últimas igrejas, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia, nesta visão dispensacional de entender os tempos que nós estamos vivendo, e para isso, para Deus, irmãos, desculpa, esse é o beabá de Deus, ele sabe revelar, aleluia. Ao mesmo tempo que ele esconde, como ele escondeu nas parábolas, coisas profundíssimas, glória a Deus. Deus sabe o que fala, como fala, glória a Deus. E este tempo, essa igreja de Filadélfia e Laodiceia, elas representam as 2 igrejas que estarão operando, vivendo no tempo do fim. Digo 2 igrejas porque são igrejas espiritualmente distintas, e uma delas, a que nós vamos ler este texto, uma igreja que precisava de ajuda, de despertamento. Você vai ver comigo aí. Capítulo 3, versículo 15 ao 18. O texto diz à igreja de Laodiceia o seguinte: eu sei as tuas obras. E lembre, por favor, irmão, antes de eu continuar, que Jesus está falando isso diretamente a esta igreja. Amém? Ele disse a João: João, escreve ao anjo desta igreja, que é a liderança, e a mensagem é para ele e para a sua igreja. Escute a mensagem de Deus para a igreja de Laodiceia nesses primeiros 4 versículos. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Termino com o versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e para que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Queridos irmãos, o primeiro clamor que eu trago a nós neste dia é um clamor para voltar a enxergar o problema que eu vejo nesta igreja. Veja, ela dizia: eu sou rico, e Jesus disse: eu quero te dar um conselho, peça a mim ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Ou seja, você não está enxergando que tu não és rico. É o que ele disse, não sabes que és pobre. Está aqui. Ela se via, que mais? Ela se via enriquecida, não tendo falta de nada, né? E Deus diz: não, você é miserável. Você é um desgraçado. Eu te aconselho que você compre, para cobrir a tua nudez, vestes brancas. Mas terceiro, ele diz: compra, pede, aleluia, colírio, para que voltes a ver. Queridos irmãos, eu mesmo posso estar enganada. Ninguém, irmãos. São tempos de trevas neste mundo. Há engano por toda parte. Satanás tem um interesse e ele não quer ceifar o mundo que já jaz no maligno. Nós começamos essa lição com a realidade da Bíblia nos mostrando que vivemos no tempo do fim, tempos de apostasia. E esta apostasia não está se relacionando com a realidade do mundo que está em iniquidade. Está obrando na igreja. Então é importante
que nós não achemos, não nos encontremos como esta igreja de Laodiceia, que pensa que está tudo bem, que está tudo certo, que pode sim ser crente assim, que Deus está mesmo interessado na nossa projeção de negócio, no nosso bem-estar físico, no nosso bem-estar emocional, no nosso bem-estar próspero, com muito dinheiro. É isso que Deus quer para nós. E de verdade a gente não está enxergando, a gente não consegue nem entender a palavra de Deus. Precisamos clamar, se queremos um avivamento, a primeira coisa que nós precisamos é enxergar a verdade. Porque sabe, irmãos, eu acho às vezes algumas coisas na Bíblia óbvias e às vezes a gente pede a alguém, é interessante até às vezes você pedir a alguém que não tem o Espírito de Deus, com certeza, para ler a Bíblia e às vezes não se entende. E aí, às vezes eu encontro um texto bíblico que explica assim, que é como que precisasse tirar a cegueira e permitir-se ver e permitir encontrar. Esta cegueira espiritual é uma realidade, irmãos. Há olhos que veem e não conseguem enxergar. E se nós nos perdemos, se nós somos picados pelo engano, muitas vezes este veneno espiritual pode incapacitar a nossa visão espiritual. Isso na prática nós vemos muito. Pessoas, inclusive, que antes viam e o seu comportamento mostrava esta realidade. Elas eram luz. E agora tudo mudou. Nada tem a ver. Não tem nada a ver, está tudo certo. E não estão enxergando mais a verdade, não estão conseguindo mais temer ao Deus da palavra. Então, primeira coisa que nós como professores precisamos clamar, primeiro para a nossa vida, irmão, coisa boa é poder ver quando Deus nos dá olho para ver. Inclusive, dons espirituais como dons de discernimento, que são dons no melhor sentido de visão, capacidade de ver espiritualmente as coisas. Coisa boa é a gente conseguir ver e discernir. Como pais, a gente aprende a conhecer os nossos filhos e a gente vê mesmo que eles estão escondendo alguma coisa, a gente sabe. E como é triste às vezes a gente se sentir enganados porque não conseguiu enxergar. Já aconteceu isso com você? Uma situação que você diz, meu Deus, estava patente diante de mim e eu não vi. Não consegui ver, fui enganado pelas palavras daquela pessoa, pelos gestos daquela pessoa. Então, o primeiro clamor para nossas vidas, ante a realidade de um avivamento da nossa vida, um levantar da nossa vida, é clamar por um despertamento. Eu quero, Senhor, dá-me uma coisa pelo menos, não me deixe enganado, eu quero ver. Segundo lugar, nós precisamos clamar pelo arrependimento. Eu preciso de restauração. O mesmo tempo de Apocalipse, capítulo 3 e versículo 19. O Senhor Jesus termina este contexto aí dizendo, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Irmãos, que palavras difíceis de colocá-las juntas, tão contrária à nossa realidade social de hoje. Jesus, que é Deus, ele diz, eu repreendo, não só repreender, repreender hoje já é forte até demais. A gente não aceita mais ser repreendido. Mas ele diz, não só eu repreendo, mas eu castigo a todos quanto eu amo. E olha, quando Deus diz eu amo, ele ama. E ele diz, sê então zeloso e arrepende-te. Por quê? Porque o Senhor castiga, o Senhor corrige para que nós permaneçamos no caminho. Porque o outro caminho que é folgado, que é bonito, que é largo, que cabe todo mundo com o que quiser, lá naquele caminho pode tudo. Quem fez as regras do caminho apertado não foi você, não fui eu. Foi Deus. E ele disse o seguinte, este caminho apertado leva à salvação. E são poucos.
São poucos os que entram por ele. Aí Jesus fala neste texto aí, sê pois zeloso e arrepende-te. Se você já saiu, já é daqueles que diz, não tem nada a ver. Lembra-te da palavra de Deus que tem tudo a ver. O teu Deus é um Deus zeloso, é um Deus santo. Mas ele nos está chamando ao arrependimento. Irmãos, deixa eu dizer uma verdade. Não existe avivamento sem arrependimento. Alguém perguntou, irmã, aquele negócio ali na América que teve agora, foi avivamento? Irmãos, avivamento tem 2, 3, 4, nós falamos no decorrer dessa lição, tipos de avivamento, depende da definição. Mas se as pessoas estão sendo convencidas pela palavra de Deus ensinada, lida ou talvez até cantada, pelas orações, a se arrependerem, a voltarem ao caminho do Senhor e não ao caminho que eles dizem, é de Deus, o aberto, o largo, que não é. Foi Jesus que disse, esse não. O caminho, a porta que leva à salvação, ela é estreita, o caminho é apertado. Amém? Nos chamou ao arrependimento. E se alguém se arrepende dos seus maus caminhos, como disse Isaías, deixa as suas obras, deixa a sua iniquidade, deixa o seu amor pelo mundo. Teve gente que chegou atrás de Jesus, Jesus, eu quero te seguir, mas deixa eu primeiro fazer isso. Ele disse, não. Se é para fazer isso, pode deixar, estou falando com as minhas palavras. Glória a Jesus, aleluia. Nós temos que renunciar para seguir a Jesus. Parece difícil, irmãos, mas pergunta aos apóstolos, dá uma olhada aí para a vida dos apóstolos, que deixaram a vida inteira, aqueles 12 começaram a caminhar só com Jesus, deixaram tudo, deixaram profissão, alguns poucos, né? Deixaram família, pai e mãe, mas né? Poucos eram casados, enfim, mas quem era, deixaram tudo, irmãos, e seguiram a Jesus, assim, cegamente. Que vida eles tiveram naqueles 3 anos? Algo glorioso, aleluia. Servir ao Senhor é bom, não existe nada melhor neste mundo. Na classe passada nós falamos do fruto do Espírito, quando aquilo é de Deus em nós, irmãos. Ó Senhor Deus, coisa maravilhosa. Bom é ser crente. Maravilhoso é ser crente pentecostal, porque este assunto do Espírito Santo, de falar em línguas e viver na comunhão do Espírito, irmãos, é o que Deus preparou para a igreja. É bom demais. Mas se nós estamos vivendo deprimidos, entristecidos, sem força, amando as coisas do mundo, precisamos nos despertar. Primeiro que Deus nos faça de novo ver e enxergar a verdade, a palavra. Segundo, nos arrepender, sermos restaurados, voltar ao caminho, voltar ao zelo, voltar ao lado de Deus, aleluia. Voltar, como dissemos no primeiro tópico, a sermos crentes que tomam posição. Lembra quando você aceitou Jesus? Você não dava a mão para o diabo e para aqueles que estavam seus representantes. Você não dizia, eu faço também, não tem nada a ver. Você não falava. O Espírito que veio habitar no seu coração, ele fez a diferença para separar a luz das trevas. E você e eu não queríamos nada com as trevas. Os anos se passaram. O mundo continuou caminhando. Nós nos tornamos crentes modernos. E agora as trevas chegam bem pertinho. E a gente diz, tá tudo bem, pode ser. Não pode. Aparta-te. Quem é santo, santifique-se ainda. Arrependemo-nos diante de Deus. Oh, irmãos, é tempo de arrependimento dos santos, dos que creem, para que o evangelho ainda seja, o verdadeiro evangelho, possa ainda ser pregado aos que não têm. Se nós não formos luz posta no velador, o que será dos que estão perdidos? Se nós não formos sal para fazer a diferença no nosso mundo, seremos como muitos de nós estamos, pisados, e não haverá mais outra coisa para o mundo, porque não conhecerão a luz. Mas por último, vamos clamar pelo arrependimento, restauração da nossa vida, mas também, por que não terminar agora, vendo de novo, arrependidos e restaurados pelo perdão do Senhor, porque ele está pronto. Aliás, irmãos, Jesus está
muito feliz, muito ansioso para que eu e você, professores, voltemos ou entendamos a posição que Deus nos tem chamado. Ele está ansioso para que os nossos alunos ouçam esta palavra com virtude. Talvez você vai ser usado com muito mais virtude de Deus. Porque isso acontece na minha classe. Eu falo aqui na frente da minha câmera, eu sei que muitos de vocês estão escutando, neste mundo afora, mas quando eu vou ministrar na minha humilde classe no domingo, pela graça de Deus, podem ser pouquíssimas pessoas, é algo diferente, a graça é diferente, porque para isso o Senhor nos tem chamado. E eu vou tomar este segundo para agradecer a Deus, porque um certo dia alguém me disse: irmã, a tua programação é muito boa. O que você tem para dizer, ó, joia, mas a galerinha desta geração não está querendo escutar isso, não. O seu público não vai ser jovem, não. E eu tenho acesso aos números que estão por trás das cenas do YouTube, e verdadeiramente a maioria é mais ou menos da minha idade, né? Alguns já mais avançados, um poucos menos, mas esta semana eu dei graças a Deus que 10% daqueles que visualizam a aula ministrada neste canal são pessoas de 18 a 35 anos de idade. São jovens. Para vergonha do diabo, para perder o inimigo, 10%. Alguém pode dizer, irmão, você não tem nem vergonha de falar isso em público, não? Tão pouco. Não. Glória a Jesus. Porque Deus, na obra de Deus, na Bíblia Sagrada, eu vejo que não é a maioria. Aleluia. São os escolhidos de Deus para a obra, são os corajosos. São aqueles que olham para o que é santo de Deus e dizem, é nisso aqui que eu quero tomar parte. É para isso que o Senhor está me chamando. E eles têm coragem. Às vezes estão lá acabrunhados. Não pertence aos outros, a galera, né? Mas estes estão num caminho largo, mesmo dentro da igreja. Porque para eles nada não tem a ver, tá tudo certo. Mas há alguns que não dobraram seus joelhos a Baal. Há alguns que ainda no seu coração está clamando ao Senhor. Quando eu era muito jovem, eu era uma dessas, por isso meu coração se quebranta de tal maneira. Glória a Jesus. Eu sabia que o Senhor um dia haveria de me fazer entender as verdades bíblicas. Eu sabia que um dia Deus haveria de me colocar no contexto de ser usada pelo Senhor. Glória a Jesus. Não tinha a menor ideia, como e em verdade não sei ainda aonde o Senhor nos colocará. Se um dia numa missão transcultural, se continuaremos sendo professor de escola dominical, não sei, irmãos, e não interessa. Hoje eu agradeço a Deus, porque estamos aqui fazendo esta obra. Mas eu agradeço a Deus por estes 10%, porque eles são aqueles que amanhã vão continuar esta tocha. Eu sei que alguns estão assistindo estas classes aqui. Agradecidos a Deus, porque eles já trabalharam, já foram professores ativos, já foram obreiros, glória a Jesus, e agora, quando eles escutam um servo, uma serva de Deus ensinando com paixão as mesmas verdades da doutrina de Deus, eles dizem obrigado, Senhor, porque este evangelho ainda vive, e esta é a verdade, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e 10% e somente 2,4%, mas irmãos, 2,4% é gente demais até, aleluias! Glória a Jesus, de 18 a 24 anos estão ouvindo esta palavra, estão ouvindo esta virtude. E o Senhor, não sou eu, o Senhor está ministrando aos seus corações e está preparando eles, aleluia, para continuar esta milícia, para levar esta palavra com autoridade aos seus da mesma idade. Quando há um lugar, quando há a oportunidade, eles vão ser usados, você vai ser usado por Deus, meu querido servo de Deus, minha querida serva de Deus. Portanto, vamos juntos fechar esta lição, num clamor pelo avivamento. Eu quero fazer parte, eu quero ser avisado, eu quero estar viva no Espírito para fazer parte desta obra, porque você e eu somos parte desta obra. Deixo para terminar estes versículos bíblicos em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, depois ao 16. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis. Olha aí, jovem, o exemplo dos fiéis
na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Os teus amigos estão dizendo, não tem nada a ver, cara. Não tem que negócio de ser que é isso? Isso aí é besteira. Você conhece o teu Deus. Aleluias. Nós servimos o Deus desta palavra. E se alguém quer conhecê-lo, venha a ela. E estes jovens, como aí o servo do Senhor Paulo diz a Timóteo, aleluia, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Escute, jovem. Olha o que Paulo falou para Timóteo, a palavra para ti também, porque isso é palavra bíblica, não é de profetada por aí, aleluia. Se você permanecer nesta doutrina, não só você vai chegar até o fim, aleluia, mas você é a esperança daqueles que estão ao teu redor, que já estão enganados, que já não enxergam, que já estão mais no mundo do que na igreja. Aleluia! Fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Termino com Salmo 51, versículo 12 e 13. Torna, disse Davi, dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Davi, neste texto, fala do seu pecado com Batseba. Ele pede perdão, ele pede que o Espírito não se aparte dele. Eu quero avivamento de volta, eu quero o teu Espírito de volta. Para quê? Olha o versículo 13, para ensinar os transgressores o teu caminho. Não importa que ontem, que o mês passado, que você tenha vivido até uma vida com uma certa negligência, é tempo de arrependimento. E Deus vai avivar de novo o teu coração pelo Espírito Santo do Senhor. Eu não estou profetizando isso sobre você. Eu estou ensinando a palavra de Deus, agora esta palavra pelo Espírito de Deus, que não só habita em mim, mas na sua vida também. Ele faz esta obra. Ele não precisa da minha participação, no sentido da atuação, não. Ele me dá o privilégio de poder abrir a minha boca e falar da palavra de Deus. Oh, querido professor, que Deus possa te fazer veículo, que nesta classe você possa ver corações quebrantados. A minha participação aqui foi tão pequena, mas eu posso no Espírito entender e esperar no Senhor. Eu vou estar orando para que esta última classe, que alguém pode pensar está terminando este capítulo, vamos acabar com isso já para começar o assunto da família. O Senhor pode ainda ter obra. Termine essa classe com uma oração, se você sentir de Deus. Se Deus te usar neste último tópico para chamar essas pessoas, estes jovens, quem é que sejam os adultos, a tomar parte, estar avivados para de novo ser luz e ver ímpios serão salvos, transformados, ver pessoas que estavam rebeldes, se perdendo, voltando à presença do Senhor. Se você sentir o toque de Deus, se Deus corroborar, aleluia, e pela palavra começar a ministrar, não perca a oportunidade de orar por eles. Pergunte quem quer receber uma oração, levante um clamor de oração e eu tenho a fé de que o Senhor visitará a tua classe de escola dominical, para a glória do nome de Jesus. Terminamos aqui na presença do Senhor este trimestre. Aviva ao Senhor a tua obra. Amém.